Bom dia, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa nona aula da disciplina de Administração de Recursos Humanos e vamos chamar a nossa vinheta. Legal, moçada. Na nossa última aula, se vocês lembrarem, a gente começou a falar bastante sobre planejamento estratégico e hoje a gente vai falar um pouquinho como é que a gente estrutura para construir um planejamento estratégico, ok? E vamos começar a entender como é que isso está ligado ao planejamento estratégico de pessoas, que é um outro tipo de planejamento que acaba, na verdade, sendo oriundo, na verdade, desse planejamento estratégico da companhia como um todo, ok? Mas vamos entender isso. Basicamente, gente, estratégia, como a gente viu na última aula, né? Estratégia, o conceito de estratégia, o que, que é? É o caminho que a gente vai utilizar para atingir os nossos objetivos, ok? Então, as empresas, na verdade, elas sempre ficam buscando criar suas estratégias a partir do quê? A partir da organização, né, que a gente tem, olhando para os nossos processos, olhando para os nossos clientes, como é que a gente gera mais valor para os nossos clientes, tá certo? E como é que a gente também se distancia dos nossos concorrentes. Então, isso é importante. Por quê? Porque a essência é exatamente essa. Quanto mais distante eu conseguir ficar dos meus concorrentes e mais próximo dos meus clientes, é sinal que estou usando a estratégia certa, tá certo? Porque eles também, lembre-se, os concorrentes também estarão lá tentando gerar valor com os clientes. Ok? Então, a grande sacada é essa. Para a gente entender um pouquinho melhor como é que a gente constrói o nosso processo de administração estratégica, nós temos que partir de. Aqui tem um diagrama que mostra muito bem os principais passos, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagnóstico da nossa situação atual. Como é que a gente constrói esse diagnóstico usando com bastante profundidade, né, as informações para que a gente possa estabelecer as nossas estratégias para gerar mais valor para a empresa? Então, são dois olhares, né? A gente tem que olhar primeiro para dentro de casa, então é uma análise interna, tá certo? Nessa análise interna, o que nós vamos olhar? As pessoas que a gente tem e os processos. Se isso tudo está funcionando bem. Então, eu vou ter que olhar com bastante critério mesmo, gente. É uma análise profunda, uma análise interna profunda. E, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer uma análise ambiental, que eu vou olhar para fora da companhia e vou olhar para todos os stakeholders, ou seja, todas as partes interessadas, e ver como é que está essa construção dessa relação entre a nossa empresa e esses stakeholders, né? Para ver exatamente aonde eu posso estar atuando para gerar mais valor para os nossos clientes, ok? Para fazer a construção dessas duas análises, né, existem várias ferramentas que nos ajudam. Tem o SWOT Analysis, né, que vocês já viram, e aí o que acontece? O SWOT é uma grande ferramenta porque mostra, ele faz exatamente esse olhar interno e esse olhar externo, né? Através de forças e fraquezas, oportunidades e incertezas. Então, essa dinâmica que o SWOT dá, ele faz exatamente isso, esse balanceamento de olhar para dentro e para fora da empresa. Mas não é só o SWOT que é uma ferramenta que a gente usa. Geralmente a gente usa a matriz BCG, a matriz McKinsey, usamos as 5 forças do Porter. Existem várias ferramentas estratégicas que a gente pode estar fazendo essa análise para aí sim, depois que pegou toda a informação e enxergou os caminhos que a gente vai perseguir, né, qual é a estratégia que a gente vai. Eu tenho que fazer uma formulação estratégica, ou seja, eu tenho que formular. Essa formulação estratégica nada mais é do que a finalização do planejamento estratégico, onde a gente vai mostrar para toda a organização, com base em toda essa análise que a gente fez, aquilo que é o caminho que a gente vai seguir. Tá certo? Então precisa haver uma coerência nisso tudo, né? E essa formulação estratégica é justamente colocar num documento em que você apresente para todo mundo. E esse documento seja o guia a partir do momento que ele for implementado, né? Mas até aqui, gente, até a formulação, é importante que vocês lembrem o seguinte: quando você está formulando alguma coisa, você está criando um papel, você está criando um documento. Isso só passa a ter valor quando a gente implementa e começa a gerar valor efetivamente. Tá? Então a parte da formulação, até aqui, é árdua, mas é até relativamente mais fácil de fazer.
Qual é a parte mais difícil do planejamento estratégico? É justamente a implementação estratégica, que é implementar aquilo que está no papel, aquilo que está no plano, né? Fazer, tornar realidade aquilo, porque a implementação por si só, não é só você chegar e apresentar e falar, oh, gente, isso aqui são os objetivos do ano, corram atrás. Não. Você tem que gerenciar, você tem que fazer o controle estratégico. Tá certo? Então a gente finaliza esse processo de gestão estratégica justamente desse jeito. Ou seja, não é só a construção do planejamento estratégico. Eu tenho que fazer para construir meu planejamento, eu tenho que fazer um diagnóstico da minha situação atual, fazendo uma análise interna, olhando para pessoas e processos, olhando para todos os stakeholders com quem eu tenho algum tipo de relacionamento. Aí eu formulo a minha estratégia, tá certo? Através de um documento. Depois eu apresento para todo mundo e nós vamos todos como empresa, né, colocar esse barco no mar mesmo e vamos navegar. Né? Então, essa implementação é um trabalho de acompanhamento constante. E eu tenho que fazer o controle exatamente em cima para ver se a gente não está se desviando. Então, esse é um processo que dá muito trabalho para você fazer o planejamento, mas dá mais trabalho ainda quando você vai pensar em implementação e controle estratégico, ok? Mas não foge disso. E uma vez feito o planejamento estratégico, gente, eu já tenho os grandes objetivos da empresa, tá certo? Então, por quê? Porque um planejamento estratégico, vamos lá, opa, desculpe, ele tem que descer em todos os níveis da organização. Então, não importa se você está aqui em cima, no nível mais estratégico, se você é um diretor, né? Tem gerentes em unidades de negócios esparramadas no Brasil inteiro, tem os profissionais que estão nas áreas, embaixo desses profissionais que estão nas áreas ainda tem mais gente embaixo, só a empresa é uma empresa grande, né? Então aquele documento ele precisa fluir exatamente por toda essa estrutura da empresa, chegando a um nível, gente, em que você tem que chegar no nível individual das pessoas, tá certo? Porque os objetivos, né, quando a gente, o que na verdade o planejamento estratégico faz? Ele pega a visão corporativa, né, a visão da empresa e a missão da empresa. Então, a visão é onde eu quero estar daqui a um tempo, a missão é o que eu sou efetivamente. Então, isso aqui é um exemplo de uma empresa que produz ferro fundido para redes de água e saneamento com qualidade e rentabilidade, né? Então, essa aqui é o que é a empresa. Ela quer ser reconhecida como empresa líder, quer se tornar líder desse mercado. Então, essa é a visão. Ok? E aqui nesse planejamento estratégico, ele já tem o quê? A direção geral. Então, planejamento estratégico, há uma correlação direta entre visão e missão. Isso tem que estar alinhado, tá certo? Porque é para onde a gente está indo, né? Mas eu tenho os meus objetivos, e esses objetivos maiores, eles têm que estar descendo em todos os níveis da organização, até chegar na pessoa mais simples. E essa pessoa mais simples sabe, olha, esse ano aqui, dentro do planejamento estratégico, eu tenho que fazer essas entregas. Porque aí sim, soma dessa pessoa com a pessoa que está do lado, com a outra pessoa, com a outra pessoa, com a outra pessoa que está fora ali da empresa, mas faz parte daquele departamento. Ok. Aí tem as metas do departamento, né? Então, essas metas estão todas decupadas aqui. Então, esse é um grande exemplo de como flui, na verdade, esse processo do planejamento estratégico para dentro. Existe uma ferramenta chamada Balance Scorecard, que ajuda, na verdade, os gestores a fazerem essa gestão, tá certo? Mas o Balance Scorecard a gente vai ver isso num outro dia, tá? Aí, galerinha, o que é importante, né? Eu não posso esquecer, né? Porque assim, ó, se eu faço isso tudo no planejamento estratégico, qual o impacto que eu tenho com pessoas? Então, eu, RH, gestor de RH, eu preciso criar o meu planejamento de RH com base no planejamento estratégico. Essas coisas precisam ser totalmente convergentes, né? Então, a partir do momento que eu sei o que a empresa vai precisar, opa, eu vou criar um plano para RH e aí sim, só que eu vou ter que envolver as outras áreas. Porque lembre-se, por exemplo, se eu vou ter que aumentar, sei lá, em X% o faturamento, ou vou colocar uma nova planta, uma nova fábrica, né, em algum lugar, eu preciso contratar gente, né? Então, ok, quem vai fazer isso? O RH. Então, o RH precisa olhar para o planejamento estratégico e, a partir dele, costurar e fazer o seu planejamento de RH. Agora, eu não posso esquecer em momento algum, quando eu estiver fazendo o meu planejamento de RH, é que essa postura estratégica ela tem que ter um significado. Esta coerência entre o meu objetivo individual, quando eu olho para ele, né, dentro do planejamento estratégico, eu recebi os meus objetivos individuais.
eu preciso enxergar que isso faz sentido quando eu olho para a área que eu atuo, e quando eu olho para a área que eu atuo, que isso também faz sentido para a organização. Que, por quê? Porque teremos que estar indo na direção da nossa missão e visão. Então, eu tenho que enxergar que essa coerência ela tem que existir. Esse significado precisa existir, tá certo? Então, nada mais é do que criar o planejamento estratégico de RH é a tomar decisões prevendo os impactos sobre os resultados em longo prazo e não simplesmente no resultado imediato. É buscar continuamente o aperfeiçoamento da posição competitiva da organização e consciência que descontinuidades são mais importantes que tendências. Isso aqui é uma coisa importante. Então, quando a gente vai ter este olhar, né, mais estratégico, eu preciso entender também o que nós vamos deixar de fazer, o que nós vamos abrir mão. Então, vejam, né, não parece um processo simples, mas não é. Exige, na verdade, muito do gestor, né? E aí, para isso, né? Então, para a gente construir melhor esse plano de RH, eu preciso entender a minha missão, porque está amarrado lá com o meu planejamento estratégico, né? As necessidades que eu preciso atender. Então, espera um pouquinho, dentro do planejamento estratégico, a área de operações vai abrir uma nova planta. Quantas posições nós vamos colocar? Opa, qual o tipo de conhecimento que essas pessoas precisam ter? Então, no meu planejamento, eu preciso estar prevendo isso. Preciso olhar para o mercado para ver se tem mudanças, os fatores competitivos e restritivos. É o olhar para fora, mas com um olhar de longo prazo, tá certo? Então, entender as mudanças que estão ocorrendo fora também, se vai ter impacto, né, dentro do negócio onde você atua. Identificar as ameaças e oportunidades, antecipar-se às contingências e avaliar o impacto das suas decisões atuais. Então, galerinha, a consequência dessa história toda é você ter um plano, na verdade, que estimula a criação de culturas marcadas pela aceitação da mudança. Então, isso é importante, porque eu vou ter que mexer também na cabeça das pessoas, né? Então, preciso prepará-las para essa mudança, tá certo? E também uma busca intempestiva, né, de respostas para o enfrentamento dos desafios decorrentes das próprias mudanças. Então, a gente vai ter que ir gerenciando isso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente está construindo o novo, nós estamos gerando mudanças e isso está tendo um impacto dentro da organização e nas pessoas que estão dentro. Então, eu preciso prestar atenção, como gestor de RH, para amarrar esses possíveis impactos e me antecipar a isso e já preparar, né, ações de RH que possam estar dando suporte para a gente fazer essa caminhada. Para discutir um pouquinho melhor isso, eu trouxe um vídeo que eu queria agora, na verdade, dividir com vocês, que fala sobre justamente planejamento de RH. Dê uma olhadinha nisso aqui, olha. Vamos a ele. Olá, pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal Educaberge. Então não esquece, segue a gente, curte e compartilha que nós vamos sempre trazer muita coisa bacana para vocês. E hoje nós estamos aqui para uma entrevista com o professor Ângelo Pérez. Ele é mestre em economia, pós-graduado em recursos humanos, marketing e gestão de carreira, consultor, palestrante, escritor e coordenador do curso de gestão de recursos humanos da Cândido Mendes. E a gente trouxe ele para falar de um tema que é bem antigo, mas hoje é muito questionado, que é o planejamento. E como a gente trabalha essa questão de planejamento em tempos tão delicados como o que nós vivemos. Então, como vai, professor? Tudo bom? Tudo ótimo. Muito obrigado à Berge, essa instituição quase centenária que sempre me acolhe com muito respeito, muito carinho, tenho muito apreço por vocês. Muito obrigado pela lembrança. Então, professor, vamos começar esse tema, né? O que é planejamento estratégico para recursos humanos, já que essa agora é a sua especialidade, você coordena esse curso de gestão de RH na Cândido, então o que é um planejamento estratégico para os recursos humanos? Ok. Eu vou tomar a liberdade de colocar alguns slides para ficar melhor o entendimento, tá bom? Primeiro, eu gostaria de conceituar, como professor que sou, eu gostaria de conceituar o que é planejamento. Vou fazer de uma maneira rápida, para que não fique cansativo. Bom, planejar é uma reflexão, ou é um estudo, ou uma análise do futuro. Ou seja, eu planejo para que eu tenha uma boa posição no futuro. Por exemplo,
quero abrir uma loja, eu quero abrir uma empresa na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Então, eu tenho que olhar a questão das pessoas que lá moram, como é que é a logística de lá, qual é a renda das pessoas. Enfim, é um estudo para que eu tenha mais segurança na hora de tomar a decisão para estar lá. No que diz respeito a recursos humanos, a vibe é a mesma, ou seja, eu vejo que tipo de recursos humanos eu coloco lá, ou seja, que eu recruto, que eu seleciono, como eu treino as pessoas para atender aquele público, né? Da onde eu vou tirar essas pessoas, como é que eu vou criar segmentos de carreira. Então, planejar é olhar o futuro, olhar lá na frente e me preparar para que esse futuro seja menos impactante possível para mim, né? Então, planejamento é uma arrumação, é uma ordenação das minhas ideias. Quero abrir uma loja na Zona Oeste, então eu me planejo, eu faço esse estudo, essa análise do presente voltado para o futuro para fazer essa minha ordenação, essa minha arrumação. Agora, por que eu tenho que olhar o presente e o futuro? Porque o futuro, como a gente estava falando antes de gravarmos, o futuro é uma incógnita. O futuro, a cada dia que passa, ele é mais louco e mais imprevisível. Porém, a notícia boa é a seguinte: há coisas que não mudam em termos de mudança. Por exemplo, a gente sabe que os nossos clientes vão mudar de opinião, vão mudar de gosto, vão mudar de preferência. A gente sabe que os nossos fornecedores vão fornecer novas tecnologias. A gente sabe que a área geográfica que a gente está vai mudar a política de crédito, a política de câmbio, enfim, tudo vai mudar. Se isso é uma verdade, há algumas coisas que eu tenho que me planejar para que eu, no futuro, consiga melhor lidar. Um exemplo disso é a Berge, né? A Berge, ela operava na década, sei lá, de 80 de um jeito, hoje ela opera de outro jeito. Por que ela tem que fazer isso? Porque ela tem que acompanhar a mudança do ambiente. Concorda, Angélica? Sim. Né? Então, planejar é uma metodologia. É uma metodologia para quê? Para que eu atinja meus objetivos. Por exemplo, a Berge quer ser mais agressiva no mercado do Rio de Janeiro, por exemplo, com educação à distância, por exemplo, tá? Então, ela tem que criar um arcabouço para que, como que ela vai atingir essa meta, como que ela vai chegar a esse resultado, na verdade, lá no final, como ela vai sobreviver, né? Aí, existe um pormenor, Angélica, que a gente sente isso na pele, né? O futuro, ele não é mais tão distante quanto da década de 80. Na década de 80, eu dizia assim, eu vou casar daqui a 2 anos. E eu planejava o meu futuro para casar. Eu vou comprar uma casa daqui a 2 anos. O futuro, ele era mais longínquo. Agora, hoje em dia, o futuro é amanhã, né? Vê o negócio da vacina da Covid, né? Vê a Covid. A Covid não tem 1 ano, já está se falando em vacina. Então, o futuro ele é tão próximo, que planejar se transformou numa questão estratégica. Então, olha só, eu tenho, naquele espaço antigo de futuro, eu tenho futuro 1, eu tenho futuro 2, porque os ciclos de futuro, eles estão apertando. Eles estão apertando. Aí o que acontece? Olha só que maluquice. No mercado e nas pessoas, ou seja, no mercado das empresas e no mercado de trabalho, acontece uma angústia enorme, uma ansiedade enorme, um estresse enorme e uma incerteza enorme com relação ao futuro. Por isso é que nós estamos na era da ansiedade. Por que a era da ansiedade? Porque a coisa ela é tão veloz, ela é tão louca, que surgem essas coisas,
essas maluquices na cabeça da gente. Então, hoje a gente tem futuro 1, futuro 2, futuro 3, e esse futuro que era futuro agora virou passado, né? Olha o teletrim, olha o pager, o fax, o telefone analógico, nós estamos no 5G. Então, o que é futuro? Quando você vai comprar uma televisão hoje, uma Smart TV, 4K, 8K, 70K, sei lá. O futuro, ele é muito complicado. E o que o futuro causa? Muito estresse. Então, o que o RH tem que fazer? Tem que fazer um movimento de acompanhamento desse futuro, porque nós estamos na era do algoritmo. A era do algoritmo é uma coisa muito diferente. O RH tem que colar com as estratégias da empresa e tem que planejar cenários. Então, assim, a nossa segunda questão, né, seria: quais são as vantagens em aplicar esse tipo de planejamento para o gestor de RH? Olha só, eu gosto de dizer que as pessoas, elas são a base da pirâmide, ou o assoalho da pirâmide. Não é a base no sentido de ser menor, não é isso. Mas é um assoalho, porque são as pessoas que dão consistência aos voos das empresas. Então, o que diz respeito aos desafios, é preparar essas pessoas para que as empresas possam ser consistentes no futuro 1, futuro 2, futuro 3. Então, as vantagens são ter as pessoas preparadas e conscientes que esse futuro ele está próximo, muito próximo, e ele vai exigir destas pessoas preparo, consistência. E quais são os maiores desafios enfrentados para essa implantação desse planejamento? Olha, eu poderia relacionar uma série de desafios, mas eu só coloquei 3 para não ficar muito chato. A gestão de recursos humanos, ela tem que ser hoje estratégica. Ela não pode ser diferente disso. Ela tem que fazer a gestão da mudança, não só ela, mas ela tem que incutir nas pessoas a mudança, ela tem que incutir na própria empresa que a cultura ela tem que ser flexível e, por fim, ela tem que desenvolver o conceito de aprender continuamente. Mas não é aprender qualquer coisa, né? Nós temos que entender que eu me formei, Angélica, na década de 70, no final da década de 70. E eu pensei que ali, depois de formado, eu disse, bom, eu admito perder a esposa, eu admito perder o trabalho, eu admito mudar de país, mas eu acredito que com relação a estudo, eu estou bem, né? Depois disso, tive que estudar, eu estava equivocado, eu tive que estudar, e hoje eu tenho 66 anos, vou fazer 67, e estudo. Por que eu faço isso? Porque eu gosto de estudar? Não necessariamente, no meu caso eu gosto de estudar, mas eu estudo porque eu sou obrigado, o mercado me obriga a estudar. E o indivíduo que não estuda, ele fica desatualizado. Se ele fica desatualizado, ele não tem condições de responder ao cliente, seja ele cliente pessoa física, seja ele pessoa jurídica, seja ele governo. Nós temos que ter o conceito nas nossas áreas de recursos humanos do aprender continuamente. Aprender continuamente, isso leva à criação de uma cultura flexível e uma permissão na cabeça que a mudança ela é uma exigência, ela é uma realidade. Não há como fugir. E quais os principais pontos que devem ser levados em consideração para o planejamento? Assim, eu tenho que ter uma postura flexível, eu tenho, enquanto gestor de recursos humanos, entender que eu fazia há 20 anos atrás, se eu fizer hoje, eu estou roubado, eu estou lascado, né? Eu tenho que ter uma cabeça de mudança, essa é a base. As outras coisas são acessórios. Então, eu tenho que ter uma postura flexível, preparado para o ambiente da mudança. E tenho que fazer a gestão da mudança. Isso, são os principais pontos. Existem outros, mas esses são os principais.
eu tenho que acreditar que a mudança é a única coisa que vai acontecer. E assim, vocês que trabalham em cursos de RH, então, mais do que ninguém estudam essa questão, né, das possibilidades futuras, né? Quais são as principais tendências que você acredita para esse futuro dos recursos humanos numa época tão distinta, onde apareceu esse home office e tem tantas mudanças nas relações de trabalho? Tem um cara chamado Yuval Harari, que você com certeza já ouviu falar. Ele foi entrevistado certa vez e, o Yuval Harari é um cara que fala sobre tendências, né, mega tendências. É um professor de história israelense muito interessante e, assim, ele é autor de livros que falam sobre o futuro. É muito interessante. E foi perguntado para ele quais seriam as tendências do futuro. Aí ele disse assim, não sei o que vai acontecer no futuro, né? Aí eu fiquei pensando, realmente, o futuro, o que vai acontecer exatamente a gente não sabe, mas a gente sabe que algumas coisas vão acontecer e a gente tem vacinas para que elas sejam menos impactantes para nós, profissionais de recursos humanos, para nós, trabalhadores. Uma delas é estudar. Mas eu gostaria de fazer, se você me permite, algumas sugestões de preparação do indivíduo, né? Que são coisas que a gente fala pouco, mas que elas são a base. E eu estou me prendendo hoje, Angélica, para falar com você sobre a base. Eu não quero ficar falando muito de coisas muito sofisticadas, não. Eu gostaria de falar sobre a base. Então, eu gostaria de apontar para algumas capacidades que eu tenho que ter. Bom, uma coisa que a gente tem que estar preparado é a questão emocional. O mercado, ele vai mudar, e vai mudar muito, e vai mudar de forma muito turbulenta. Então, eu tenho que ser capaz de administrar as minhas emoções. Então, enquanto essas tendências para o futuro, vai se contratar mais e mais pessoas com alta capacidade de administração do emocional. O emocional, ele passa a ser uma ferramenta muito importante, não só para lidar com o cliente, mas para lidar com toda essa mutação que o ambiente está sofrendo. Um outro ponto importante é a questão social. A gente tem que aprender a saber olhar o ambiente, ler o ambiente, inclusive na forma política. Eu vejo, principalmente nos jovens, que essa capacidade, esse aprendizado político, ele talvez por conta de que a política no Brasil seja tratada do jeito que é, né? E a cada dia que passa, principalmente no Rio de Janeiro, a gente passa a ter mais aversão à política, mas é uma coisa que a gente elabora de forma errada. A gente tem que desenvolver a chamada aprendizagem política, que é aquela capacidade que a gente tem de olhar o ambiente, de entender que o ambiente é algo complexo. A gente tem que melhorar a nossa comunicação, a gente tem que melhorar a questão da nossa clareza de análise e a diplomacia. Veja, a diplomacia não é bajular pessoas, não é ficar paparicando pessoas, mas entender que diplomaticamente eu tenho que saber quais são os eixos do poder e poder melhor trabalhar com isso. A questão ética, por óbvio, vou passar por isso. E, por fim, a questão da ecologia. As empresas, a cada dia que passa, mais observam a questão ecológica. Os governos olham a questão ecológica. Então, nós, enquanto profissionais de recursos humanos, a gente tem que ter projetos, planos de uso e olhar consciente para o planeta, porque a questão ecológica ela é vital para a sobrevivência não só do planeta, mas também dos indivíduos, que somos nós. Perfeito, professor. Então, mais uma vez eu quero agradecer. Acho que
no início do ano, né, bem pertinente, está todo mundo pensando nisso, e foi uma aula que o senhor deu para nós todos, então muito obrigado. Aí estão os contatos do professor Ângelo, que ele está disponibilizando. Ok, gente. Então, vocês perceberam aí essa abordagem interessante sobre planejamento. A gente na próxima aula ainda vai fazer mais uma aula sobre planejamento, e aí eu queria mostrar uma visão um pouquinho mais ampla, até para deixar a gente mais sintonizado, na verdade, porque planejar, a arte de planejar é a capacidade de perceber, na verdade, né, o que os cenários, tanto interno quanto externo de uma organização, necessitam para que a gente continue gerando valor para aquilo que é mais importante de qualquer empresa, que são seus clientes, ok? Então, parem na próxima aula vamos parar para discutir um pouquinho isso e com uma visão um pouquinho mais ampla disso, tá? E a gente vai encerrar o nosso ciclo das aulas de planejamento estratégico e de RH, tá bom? Então, espero que vocês tenham curtido, tenha valido a pena a gente ficar aqui mais um tempinho juntos, e eu vou chamar a nossa vinheta. Fiquem bem, né, e se cuidem, acima de tudo.